Meu nome é Wagner e gostaria de dar sequência à terceira aula sobre doutrinação. Na aula anterior, eu citei alguns cuidados que nós temos que tomar na hora do trabalho, que seriam desenvolvimento da autocrítica, aceitação dos próprios erros, responsabilidade do médium, abstenção da melindres, fixação num só grupo, defesa contra a bajulação e elogios, o uso do vestuário e problemas particulares. Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre fixação num só grupo. O que acontece? Normalmente quando nós estamos trabalhando lá sentadinho na nossa sala, lá, quietinhos, vários grupos também participam. É o que acontecia na casa que eu trabalhava antigamente. Então é comum nós ficarmos prestando atenção, ouvindo o que está acontecendo. Eu vou dizer porque eu já fiz isso muitas vezes. Mas com o tempo a gente vai se educando e vai percebendo que isso daí só atrapalha. E que nós temos que nos concentrar exatamente no nosso trabalho, no nosso serviço que nós estamos prestando naquele momento. Então, porque muitas vezes nós queremos ajudar, levantamos para poder socorrer um irmão, um médium, um doutrinador que não está trabalhando direito. Mas muitas vezes isso daí pode ocasionar desequilíbrio na casa. Então não podemos tomar essa atitude sem autorização do dirigente da casa. É importante que ele chegue a vocês e fale: olha, por favor, venha ajudar a outra equipe. Então é um fator importante isso. Nós tomarmos cuidado e não querer de repente pensar que está ajudando e está atrapalhando o serviço. Então vamos respeitar a casa e só se o dirigente pedir a gente vai lá e ajuda. Outro, defesa. Nós temos que nos preocupar contra a bajulação e o elogio. Porque muitas vezes acontecem coisas que a espiritualidade nos presenteia, com mensagens, com curas, com vários fatores que fazem com que nós podemos nos envolver nessa armadilha, que é justamente essa bajulação e o elogio. Então precisamos ter cuidado com isso, para não cairmos nas armadilhas. Por quê? Se nós começarmos a crescer nosso ego e ficar muito grande, o que vai acontecer? Nós vamos ser alvos fáceis dos nossos amigos espirituais para nos atacarem. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Cuidado com a bajulação, cuidado com o elogio, cuidado com o seu ego. Então se preocupe com isso. É muito importante você não cair nessas armadilhas, para não nos cegar, porque nós ficamos cegos, surdos e mudos quando tem muito elogio e todo mundo está falando bem de você. Então cuidado, gente, que é muito perigoso. Não seja um alvo desses nossos irmãos que podem destruí-lo em pouco tempo. Então cuidado com isso. Então isso é um fator importante. Outra coisa, quando você vai trabalhar numa casa, uma casa qualquer que seja religiosa, tem que tomar cuidado com o seu vestuário. Nada de roupas agarradas, roupas que chamem a atenção, perfumes fortes, pulseiras que façam barulho, nada que atrapalhe o desempenho da casa. Então, ponha isso na sua cabeça. Lá é um lugar de trabalho em favor de nossos irmãos que necessitam do nosso amparo e do nosso carinho e do nosso amor. Não é para desfilar. Se você quiser desfilar, vai no shopping. Põe uma roupa, põe uma mini saia, põe uma roupa que você quiser e vai trabalhar, vai passear no shopping. Lá não é lugar para isso não. Lá é lugar para a gente trabalhar e se preocupar com isso, porque é muito perigoso, gente. Esse tipo de roupa muito atraente, roupa que chama muita atenção, isso também é uma arma contra nós.
porque esses nossos irmãozinhos vão atiçar a nosso lado, né, do mal. Então, cuidado, gente. Vamos tomar cuidado com isso, porque estamos sujeitos a tudo. Somos seres humanos e estamos ali para trabalhar, não para chamar atenção. Então, discretos. Quanto mais discreto, quanto mais você tiver tranquilo com o seu vestuário, tranquilo com o seu modo de trabalhar, a sua roupa, tudo isso aí vai ajudar no trabalho. Pode ter certeza que isso daí vai facilitar bastante e não vai criar problema nenhum. Outro fator que nós devemos tomar cuidado nas casas espíritas é o seguinte: nós sentamos do lado do médium que acaba sendo uma pessoa onde você quer discutir o que está acontecendo com a sua casa, discutir sua particularidade, falar das suas doenças, falar do seu parente, falar da sua sogra, falar de todo mundo. Mas, gente, lá não é lugar para isso. Lá é lugar para trabalhar. E outra coisa, tem muitos médiuns ou doutrinadores que não gostam de ficar ouvindo esse tipo de coisa. Eles não têm paciência. E outra coisa, lá não é um escritório de psicólogo, não é um lugar para você falar dos seus problemas. Está com problema? Fala com o dirigente. Vai lá, conversa com ele, toma um passe, faz uma desobsessão para você. E ficar falando a mesma coisa, o médium, o doutrinador, aquele mesmo assunto, e você não toma nenhuma atitude para melhorar e fica reclamando, e ele não é perigo para ficar escutando besteira. Então lá não é lugar para isso, gente. Tome cuidado, porque muitas vezes fazemos isso sem perceber. Estamos conversando, dali 2 minutinhos, estamos falando do pai, da mãe, da avó, do gato, do cachorro, do papagaio, entendeu? Então esquece isso. Entrou dentro da casa, deixa os problemas lá fora. Lá dentro não é para isso. Lá só tem uma finalidade, é trabalhar em favor daqueles que necessitam. Ponham isso na sua cabeça. Outra coisa, isso aí daí foram alguns cuidados que os doutrinadores e os médios têm que tomar para o trabalho. Agora eu vou entrar na parte mais importante, que é justamente como nós devemos agir no momento da chegada desses nossos irmãos. Eu acredito que essa parte é a parte mais difícil de conversar e de falar. Porque é neste momento, naquela hora que o nosso irmão chega, é naquele momento, o início da conversação, que vai dar o desenrolar do trabalho. Então, se começar errado, falar uma palavra desnecessária, errada naquele momento, é perdido todo um trabalho da espiritualidade, é perdido todo um trabalho que foi feito anteriormente para aquele irmão chegar lá para falar conosco, e numa palavra nós acabamos estragando tudo. Então, o mais difícil é justamente o como receber esse irmão, o que vai ser definido naquele momento. E cuidado, gente, cuidado com a palavra seja bem-vindo. É uma coisa que muitos dialogadores, doutrinadores chegam ao nosso irmão e falam: sejam bem-vindos. Só que o coitado, filho, foi atropelado, está tudo estripiado, cortado em pedaços lá pelo carro, e o cara chega para o cara: oh, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que esse cara vai aceitar um negócio desse? Como é que ele vai receber uma situação dessa? Ou pior, ele está preso num limbo, no lodo, até a cabeça, com só o nariz para fora, assim, respirando só pelo nariz. Aí chega aquele irmãozinho e fala: seja bem-vindo, meu irmão. O que você acha que vai passar na cabeça desse espírito, gente? Hein? O que você acha que vai passar na cabeça daquele espírito? Ou se não, pior ainda,
ele é apegado à matéria e está preso dentro do caixão e não consegue sair, e os vermes estão comendo ele para tudo quanto é lado. Aí chega o nosso irmão: seja bem-vindo, meu irmão. Meu Deus do céu, gente, vocês não sabem o quanto é perigoso essa palavra seja bem-vindo. Não é que não tem que ser falada, tem que ser dita assim muitas vezes, mas tem que ser usadas com a intuição do plano espiritual, aonde ele vai te intuir e você vai perceber na situação do irmão que está chegando. Então cuidado com esse seja bem-vindo, meu irmão. Porque esse bem-vindo, meu irmão, ele quer pular na sua cabeça, ele quer te estrangular. Porque não está bem-vindo ali não, gente. Ele está todo ferrado. E o cara fala: seja bem-vindo, meu irmão. Então cuidado na hora de receber este irmão. Utilize a intuição. A intuição é importante. O estar ligado com a espiritualidade. Preste atenção naquele momento da chegada dele. É a coisa mais importante, é aquele minuto inicial. Então, vamos começar com algumas observações para ajudar vocês a não caírem nessa armadilha. É muito importante a gente não cair nessa armadilha e não estragar todo o trabalho que foi efetuado pela espiritualidade. São coisas simples, bem simples, e parece que as pessoas, eu não sei, parece que viajam na maionese. É coisa tão simples. Observa o médium, olha para ele. Como você trabalha já com ele há algum tempo, você vai perceber o seu modo de sentar, como ele segura a mão, se ele cruza a perna, se ele está sentado de lado, seus trejeitos, seu modo de falar. Porque aí você consegue perceber a situação do médium. Como é que ele está chegando, como é que o espírito está chegando. Porque se ele estiver todo quebrado, você vai perceber, você vai olhar para ele, para o médium, e as próprias, seus trejeitos, seus modos de estar ali, vai ser simples de você perceber. E você não pode falar para ele: seja bem-vindo, meu irmão, de novo, pelo amor de Deus. Então cuidado com isso. E que com o tempo, quanto mais você vai trabalhando com o médium, que você vai se tornando aquele casal que vai um conhecendo o outro pelos modos, pelos trejeitos, pelo modo dele agir, automaticamente essa intuição, esse casamento vai se tornando mais fácil. Então, no começo, que você vai trabalhar com um médium novo, que está começando com você, veja como ele é antes do trabalho. E na hora que imediatamente chega o médium ali, chega o espírito, você vai perceber a mudança radical, ou às vezes bem sutil, bem pequenininha, mas que mudou alguma coisa, onde você pode com certeza descobrir quem é aquele irmão, o que está acontecendo com ele, qual a sua situação, e não chegar para ele: seja bem-vindo, meu irmão, e o cara está ferrado, deitado no caixão lá, tá certo? Outra coisa, quando o irmão chega, além dos trejeitos que você tem que tomar cuidado na hora de recebê-lo, sauda ele, deixa ele falar, use para poder colher as informações que você tem. Automaticamente que ele vai falando, ele vai deixando o modo de falar, o seu jeito que ele está sentado, como ele está falando, você vai conseguir identificar o problema dele naquele momento, naquela hora, entendeu? E com isso você vai ter condições de perceber qual é o sexo, qual é a idade, o que está acontecendo com ele, aonde são os pontos mais fracos, mais fáceis de você conseguir pegar esta palavrinha dele, sabe? E deixa ele falar. O médico tem mania de chegar lá, o doutrinador chegar lá, nem que senta o espiritual, começa a falar, parece que está seu, não sei, deixa o cara falar. Deixa ele pronunciar, soltar suas palavras. Não é um monólogo, gente.
é um diálogo entre os dois, tem que ter interposição entre os dois. Outra coisa, naquele momento que ele chega, você não tenta esclarecer ele falando um monte de coisa, tentando esclarecer com coisa, sabe, contando uma história da sua vida inteira, narrando um livro pro cara. O cara está doente, está precisando de ajuda. Então deixa ele falar, deixa ele se expressar. Porque ele se expressando, você vai ter condições de saber a sua situação, a sua idade, a sua religião, o seu modo seu modo real daquele momento, seu estado real daquele momento. Então, paciência, gente. Deixa ele falar. Sauda ele com muito amor, com muito carinho. E cuidado com esse. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá bom? Vamos chegar a você. Faça perguntas esclarecedoras para você tentar entender o problema dele. O que está acontecendo com ele. O que ele está sentindo. Então faça perguntas simples para você poder identificar o seu problema. Então pergunte, como está se sentindo? Como vai você? Em que posso ajudar? Pergunte se ele sabe da sua condição, do seu estado naquele momento, para você tentar identificar o problema dele, aquele início da conversação e ter o rumo certo para seguir. E saiba, mais do que tudo, ouvir. Deixe ele falar. Ouça, preste atenção no que ele está falando. Tente entender por que ele veio. Se ignora o seu estado, se ele está bem de saúde, se não está. Se pode falar com clareza. E qual a sua história daquele momento e qual a sua motivação. Tentar descobrir o porquê que ele está ali, naquela hora e naquele momento. Se é raiva, se é ódio, se é vingança de sentimentos, se é uma dor, ou se ele está perdido. Tente entender, ouvindo suas palavras, identificando o seu problema. Fica muito mais fácil de você conduzir o trabalho. E não faça perguntas tolas, como por exemplo, qual o seu nome? Para que você quer saber o nome dele? Isso não é importante. Do que morreu? Você é homem? Você é mulher? Então, preste atenção. Use a clareza, use o sentimento profundo de amor e de empatia para esta pessoa que está ao seu lado naquele momento. E não desvie o foco do seu problema. A partir do momento que você conseguiu identificar e que foi revelado para você o problema, não desvie o foco. E trate-o como encarnado, não como desencarnado. Porque a maioria das vezes, o grande problema dos doutrinadores é justamente isso, tratar o irmão como se fosse desencarnado. Ele não sabe de sua condição. Como é que você pode tratá-lo desse jeito? Ele não sabe o que aconteceu com ele. Então preste atenção nas sensações, nas suposições que ele passa para você. E use a sua intuição. Porque o plano espiritual, com certeza, vai te dar condições de descobrir o que está acontecendo, para que você foque somente naquele problema, naquela hora. Isso que é importante. Tentar amenizar o problema dele, resolvendo o quê? Com soluções simples. Não tenta se afastar do foco das ideias dele, entendeu? Deixe ele falar.
preste atenção, saiba ouvir. Então, aquele minuto, aquele momento que você está ali com ele é muito importante, gente. Não deixe desviar o foco. Fique centrado no que ele precisa naquele momento. E cuidado, porque muitas vezes ele vem com umas ideias fixas que impedem o diálogo. Então cuidado com isso. Porque muitas vezes o ódio dele é tão grande, o seu sentimento de vingança é tão forte, que ele não consegue trabalhar suas ideias direito. Ele fica tão preocupado em vingar-se, em acabar com a pessoa. Então ele quer de todo jeito resolver o seu problema com a vingança, com esse ódio que ele traz consigo. E muitas vezes esse ódio não é aqui desta vida. Pode até ser do presente, mas a maioria dos casos nós presenciamos nas casas é do passado, é do pretérito, de outras encarnações. Mas muitas vezes ele tem que entender que o encarnado que ele está com raiva, com ódio, é mais vítima do que ele. Porque pode ocorrer, isso nós vamos falar futuramente lá, sobre esses assuntos, que ele hoje está querendo se vingar da mesma coisa que ele fez numa reencarnação anterior a dele. Então, isso nada mais é que um vai e volta, um retorno do ódio. Ele faz, o outro faz, e aquilo vai voltando novamente. Então, muitas vezes, o encarnado que está sendo obsidiado por esse irmão é mais vítima do que um algoz. Então preste atenção com isso, com essas ideias fixas. Então a estratégia principal que eu aconselho é fazer perguntas do seu interesse. Tire ele do foco, do seu foco principal, sabe? Não deixe ele ficar só naquelas palavras, repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Tente chamar a atenção dele para algo diferente. Tente induzi-lo a entender que existem outras coisas que podem ser feitas. E tentar desenvolver, pelo menos tentar, naquele momento, falar sobre o perdão, e ele não vai querer ouvir de jeito nenhum. Mas mesmo assim, tente mudar o tema, mude o assunto, tire ele daquele campo mental, porque ele está fixado naquilo. Então tente trazer na sua mente alguma coisa que ele goste. Muitas vezes, um parente que está perto pode ajudar a tirá-lo daquele campo mental, daquela ideia fixa que ele tem. Então, tente desviá-lo, tente tirar a sua atenção daquele ódio e daquela raiva daquele momento. Tente captar o pensamento do comunicante naquele momento. Muitas vezes o médium não consegue transmitir integralmente o problema do comunicante. Então o doutrinador precisa captar a verdadeira situação pela vibração, pela emoção que
esse irmão transmite naquele momento. Então é essencial a intuição e muito mais simples e muito mais fácil de captar essas impressões quando você usa a sua fé e sabe que aqueles irmãos que nos ajudam, que nos auxiliam, estão ali do nosso lado, pronto para nos intuírem naquele momento. Então é importante sim a fé e acreditar que os nossos mentores vão nos sugerir o que está acontecendo realmente com aquele irmão e que eles estão sempre ao nosso lado. Acredite neles, tenha fé, eles estão sempre do nosso lado para nos ajudar e nos proteger naquele recinto de amor e de caridade que é a Câmara Mediúnica. Então, preste atenção, porque muitas vezes o médium não consegue transmitir as ideias necessárias, verdadeiras, que está acontecendo com aquele irmão. Então cabe ao doutrinador captar as verdadeiras impressões desse nosso irmão. E cabe a você, pelos detalhes simples, pela posição de mão, pelos gestos, pelos tics, pelos modos de falar, você consegue entender e identificar o que realmente estará acontecendo. Então, gente, hoje estou acabando a terceira aula. Agradeço a Jesus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de poder ajudar. Não esqueça de nos ajudar em compartilhar esta aula e estaremos aqui a semana que vem. Que Jesus abençoe a todos, a sua família e que tenha neste Natal muita paz, muita luz e muita harmonia em sua casa. Graças a Deus.